Nós vamos ao bebedouro agora. Nós vamos conversar com o Iberville Neto, que já está na linha. Iberville, boa tarde. São Paulo aqui preparando um tendel, uma chuva, 25 graus. Como é que está o clima aí, o tempo aí em Bebedouro? Tranquilo, suave, comecinho de semana? Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Braga. Boa tarde a todos. Braga, o tempo não tá chovendo, mas tá com cara de que à noite deve chover. Tá um clima ameno hoje, um tempo ameno hoje. Fusco, como dizem alguns, né? Mas vamos lá. Iberville, essa situação do boi gordo sendo jogado para o fundo do poço já era esperado, por dizer assim, com esse episódio do mal da vaca louca. De qualquer forma, a indústria continua pressionando e nessas apurações que você faz, o pecuarista está aceitando, ele está relutando em atender e completar as escalas da indústria com o preço oferecido? Braga, a indústria tá comprando devagar, está testando valores menores, mas eu diria que os testes são um patamar abaixo, mas está um pouco mais calmo. Tanto os testes como a disposição do pecuarista em vender. Como o cenário mais provável, a expectativa que se disseminou no mercado é de uma retomada relativamente rápida da China, e isso pode ser até observado nos contratos futuros. Quando a gente pega março, tá um pouco mais positivo do que nos últimos dias, né? E é um contrato que diretamente está relacionado a esse tempo. Qualquer demora a mais de volta de China, o março já fica de fora, né? Então, pelo menos de fora de uma retomada a ponto de que os preços ali fiquem coerentes. Então, o cenário atual realmente é de pecuaristas vendendo pouco, frigoríficos ofertando um pouco abaixo, mas também já parece que aquele teste, aquela coisa de jogar o preço para qualquer patamar já passou um pouco, a coisa está um pouco mais assentada, mas com um volume mínimo de negociações, tá? Isso é importante de a gente ressaltar. Os frigoríficos estão com programações relativamente curtas e ofertando valores abaixo, mas valores que não de quem está precisando comprar muito, mas valores de quem está querendo manter um nível de escala. Bom, e de alguma forma, algumas fontes, principalmente da indústria, dizem que com esse embargo, ficou ruim tanto, lógico, para o Brasil, né? No caso, o pecuarista está sofrendo mais, a indústria vai reduzir um pouco os embarques momentaneamente para a China, mas a China, por sua vez, ela vai ressentir também esse embargo, né? Porque ela está precisando de carne nesse momento e ela vai ter que, eventualmente, pagar mais também por carne bovina, pelo valor da carne bovina de outras origens, seja do Uruguai, de outras partes do mundo. Será que outros aproveitam também para poder renegociar, colocar um bônus em cima, já que o Brasil não está fornecendo? Esse sentimento também não? Braga, a China é uma coisa muito... Opa, travou. do nosso agronegócio, mas o oposto é verdadeiro também, né? A China precisa da nossa carne. Voltou? Oi? Voltou. Sim. Tá. Repique aqui, Braga, desculpa, achei que tivesse caído. Então, a China precisa da nossa carne. A nossa parcela nas importações chinesas é relevante. Outros fornecedores são países da América do Sul, que têm limitações de quantidade. A Austrália vinha com preços em alta, agora eles estão entrando numa fase de um pouco mais de oferta, mas também no segundo semestre a Austrália acaba sendo muito influenciada pelo El Niño. Vamos ver como que isso vai afetar o regime de chuvas lá. Em algumas ocasiões, num histórico, aí a gente teve secas importantes relacionadas à época de El Niño na Austrália. E os Estados Unidos estão entrando numa fase de oferta menor de gado. Então, a China realmente não está podendo escolher muita origem para carne bovina nos volumes que ela precisa, né? O maior comprador de longe vai comprar muita carne esse ano. Então, eu diria que é interessante para eles também a retomada dessas compras em um horizonte não muito distante. Até porque o preço também, quando a gente pega o preço médio que eles vinham pagando e o preço médio da carne exportada pelo Brasil como um todo, ele está bem competitivo frente ao que a gente observou até meados do ano passado. Bom, de qualquer forma, a China precisa do Brasil, o Brasil precisa exportar
e até mesmo outros mercados que vinham aí sendo sondados, né? Recentemente nós tivemos a liberação das exportações de carne suína para o México, que é um grande consumidor também de proteína animal. E agora a expectativa é de que o México venha fazer as compras aqui, a liberar o próprio mercado para a carne bovina aqui no Brasil, porque antes era a discussão, tem aftosa, não tem aftosa, não é livre de área de vacinação, sem vacinação, esse problema está resolvido. Agora, o que tudo indica, a expectativa do México chegar por aí. A abertura do mercado mexicano seria muito positiva, uma vez que até eles são muito positiva, vamos dizer, a gente não está falando de um importador de grandes volumes, a gente está falando, se não me engano, algo em torno de 200 mil toneladas ano, o que é um volume relevante, mas seria um mês de exportação, o nosso recorde de exportação no ano passado foi nessa casa, né? 200 mil toneladas ali no início do segundo semestre, pensando em carne bovina in natura. Então, o México abrindo o mercado é importante, e tem um ponto adicional também, porque o México ele é muito próximo, ele tem um comércio ali, tanto de gado vivo como de carne, muito próximo dos Estados Unidos. Então, talvez essa entrada de carne no México, a carne brasileira no México, possa ou desafogar carne mexicana para ser vendida nos Estados Unidos, ou mesmo ser redirecionada. Redirecionamento eu acho que não há necessidade, porque no momento a gente tem acesso ao mercado dos Estados Unidos. Acho que seria mais interessante eles abrirem esse mercado, vamos dizer, abrirem mais cotas para o Brasil. Mas todas as possibilidades, a partir do momento que a gente está ajudando a suprir um país que tem uma proximidade fortíssima comercial e com outro grande cliente que está num momento de preços em alta, ou seja, Estados Unidos, isso é positivo. Então, não há dúvidas que é uma boa notícia se confirmar, e a gente tem que acompanhar de perto como que isso vai evoluir. Bom, nós temos aí a Abrafrigo, que é a Associação Brasileira de Frigoríficos, né, que está tentando, junto ao próprio Ministério da Pecuária, ao ministro Carlos Fávaro, né, a tentativa de que as pequenas e médias empresas que a Abrafrigo alega dificuldades, inclusive com relação ao abastecimento, escoamento de carne no mercado interno, que elas possam ter as mesmas condições ou condições para que possam exportar também. Essas pequenas e médias, elas estão praticamente deixadas ao relento na hora de falar de exportar também carne com qualidade, enfim, processada, do jeito que os mercados exigem. Será que seria oportunidade para as pequenas e médias empresas também operarem, ocuparem um espaço que hoje só tem os grandes grupos, os 3 grandes, operando nas exportações? Uma avaliação sua nesse sentido. Braga, eu acho que quanto mais frigoríficos da cadeia estiverem com acesso ao mercado internacional, melhor até para a competição mais de igual para igual, ou menos desigual, com os grandes grupos, né? Isso acaba fortalecendo a demanda por gado como um todo, e é positivo. Claro que, lembrando aqui que para exportação, um pré-requisito é que esse frigorífico seja CIF, né? E aí depois as certificações de acordo com cada país. Mas eu diria que é algo importante, algo positivo. Nós temos frigoríficos fora do grupo dos 3 maiores aí que exportam, temos muitos até frigoríficos que exportam para inúmeros mercados, mas realmente o grande volume está concentrado nesses 3. Quanto mais isso estiver distribuído, acaba sendo bom para a cadeia. Desde que, claro, a gente mantenha o rigor nessas exportações, em toda a parte sanitária da questão, mas isso, a partir do momento que está sob a chancela do CIF, presume-se que já esteja ocorrendo. Né? Bom, em relação ao mercado, fevereiro praticamente já está no retrovisor, perspectivas para março. Se vinha alertando nas últimas participações que, tradicionalmente, ocorre um aumento no número de fêmeas que vão para o gancho nesse período, né? Até porque justifica-se fêmeas, vacas vazias, etc, etc. Será que isso vai acontecer? Qual é a perspectiva, qual é a sensação e, lógico, projeções que os seus clientes estão fazendo nesse sentido agora para o mês de março? Braga, o mercado agora nos próximos dias vai estar de olho no Canadá, né? Está de olho no que vai vir
do laboratório lá, quando que isso vai acontecer. Na verdade, o que vai vir, a gente tem eu não diria, certeza não existe, mas é quase certo que a gente está falando de um caso atípico que vai se resolver. E aí depois as notícias esperadas são da China. Quando que eles vão liberar novamente? Pensando, vamos dizer, enquanto a gente estiver com essa suspensão, o que vai acontecer? O que já está começando a acontecer quando a gente olha preços no atacado e preço do boi? A margem de comercialização da indústria já melhorou um pouco, pensando na carcaça. Então, só o valor da carcaça hoje está 6,8% no fechamento de sexta, 6,8% maior do que o preço do boi. E isso, normalmente, esse indicador, normalmente ele é um pouquinho negativo. Não que o frigorífico esteja tomando prejuízo, mas, quer dizer, só a carcaça não paga o boi, ele precisa dos demais produtos do abate. Agora ele já está pagando 7% mais do que o preço do boi só com a carcaça. Isso considerando referências boi casado e referência boi CPE São Paulo, tá? Mercado doméstico. Então a tendência é que os frigoríficos que não acessam China, que não acessavam China e não estão sendo diretamente impactados, aumentem sua demanda para colocar essa carne no mercado doméstico, e em um segundo momento isso colabore com a demanda por gado. Porque na semana passada os abates já seriam lentos pelo período do carnaval, seria um ritmo mais calmo, embora muitas indústrias tenham tocado direto, mas o ritmo já é um pouco mais calmo de maneira geral, quando a gente fala do abate total. E aí houve essa questão da vaca louca típica, muitas indústrias saíram dos abates, algumas férias coletivas, pecuarista tirando o gado das escalas, etc. Isso diminuiu a oferta de carne, e agora a gente está entrando em março. Então, a associação desse momento mais enxuto do mercado ao pagamento dos salários no começo de março pode dar um fôlego e dar uma amenizada boa nessa situação de ausência de China. Então, talvez até uma recuperação parcial dessas valorizações não, uma recuperação parcial dessas quedas que ocorreram. Então é um ponto a ser acompanhado. E aí, China voltando, se a gente estiver falando aí de alguma coisa na primeira quinzena de março, a tendência é que ajude muito a absorver essas fêmeas que também devem chegar a mais no gancho. Eu diria que talvez esse otimismo gerado por uma retomada rápida, ele tem até potencial para gerar um efeito de alguma retenção, um efeito um pouco mais positivo. E isso, consequentemente, pode gerar um cenário um pouco melhor para o boi, pensando na venda. Não quer dizer que a gente está falando de um mercado em alta daqui até maio, porque a gente tem que lembrar o contexto de ciclo pecuário, mas eu diria que tem espaço para esse mercado ganhar um pouco de fôlego frente ao que estava sendo observado atualmente. Um pouco não, um fôlego até bom se China colaborar. Tá certo. Iberville Neto, muito obrigado pela participação. A gente fala um pouquinho sobre reposição, se continua ainda favorável, se os preços estão começando a ficar um pouquinho mais firmes, né, porque vinham em ladeira abaixo. Mas amanhã a gente comenta sobre isso e também sobre o mercado do boi gordo. Mais uma vez, bom início de semana. Muito obrigado, até amanhã. Obrigado, Braga. Um abraço a todos, boa semana.